Daqui a pouco, Momento Devocional, com o pastor Paulo César Reis, ao vivo no Facebook. Boa tarde, boa noite ou bom dia na paz do Senhor Jesus. Bem-vindos a todos e a todas para a nossa live de reflexão bíblica, a continuidade do estudo na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Mas quero antes fazer um pedido. Você que acompanha pelo YouTube e ainda não se inscreveu no canal, faça isso por favor. Você vai estar ajudando para que o algoritmo do YouTube compartilhe com mais pessoas, tá? E também deixe o seu like aí, o seu joinha, e também ative o sininho. Quando você ativa aquele sininho, todas as vezes que eu postar um novo vídeo no YouTube, vai chegar uma notificação para você de que tem vídeo novo. Paz do Senhor vivente, irmão Wellington Abdala Derby, em Tereza Cristina, Paraná. Paz do Senhor também a todos os meus queridos irmãos e amigos aí do Paraná. O irmão João Valles, o irmão Jacir, o irmão Dilson. O irmão Gilson agora está para cá, né? E a toda a família, irmão Wellington. Que Deus abençoe. E a nossa continuidade hoje na carta de Paulo aos Colossenses é a partir do capítulo 3, do verso 12 em diante, tá? Só recapitulando aqui, a carta de Paulo aos Colossenses foi escrita para os cristãos de Colossos, que era uma cidade que ficava onde hoje é a Turquia. Perto dela tinha uma outra cidade, a cidade de Laodiceia. Paulo escreveu essa carta da prisão. Ele já estava preso em Roma. O Tíquico, um obreiro, ele foi a Roma visitar Paulo. Aquela igreja de Colossos foi fundada por Epáfras, um companheiro ministerial de Paulo. Paulo nunca esteve lá pessoalmente, mas ele era o apóstolo, o supervisor daquele trabalho. Então, quando Tíquico voltou da sua visita a Paulo a Roma, Paulo mandou com Tíquico a carta aos Laodicenses, que não está no Novo Testamento, não é um livro canônico, essa carta aos Colossenses e também a carta a Filemon, um irmão em Cristo que tinha um escravo que fugiu, chamado Onésimo. Paulo mandou agora o escravo crente, irmão em Cristo, juntamente com uma carta de apresentação para Filemon, além da carta para a igreja de Laodiceia e para a igreja de Colossos. E Paulo, inclusive, pediu que a carta de uma fosse lida na outra e vice-versa, para todos compartilhar do ensino que ele estava mandando. O propósito principal de Paulo ao escrever essa carta foi esclarecer doutrinariamente os irmãos de Colossos por causa de uma visão deturpada, distorcida, que estava chegando no meio deles acerca de Cristo e da obra de Cristo, principalmente por influência dos judaizantes. Bem-vinda, irmã Nilva Leão. Quem eram os judaizantes? Era um grupo de pessoas, de judeus que se converteram a Cristo, mas acreditavam que tinha que conjugar as duas crenças, o judaísmo com suas práticas, inclusive cerimoniais, e também o cristianismo, a doutrina de Cristo, que uma coisa estava ligada com a outra. E Paulo então esclarece que não, que judaísmo é judaísmo, que aquelas coisas eram sombras. Ele então vai falar que a obra de Cristo é muito superior à lei e que inclusive anula a lei, ou seja, cumpriu a lei e não precisamos mais da lei cerimonial de Moisés para servir a Deus. Nós estamos agora na lei de Cristo. E só me permita aqui um tempinho, só para me compartilhar aqui essa transmissão. Muito bem, vamos lá. Agora sim. E ele então fala, principalmente nos 2 capítulos que já estudamos, sobre
a natureza sobrenatural e excelente da pessoa de Cristo, que ele é Deus, que ele não é apenas um anjo especial, um ser vindo do céu, sim, mas que não é Deus. Ele diz que Jesus é Deus. Capítulo 2, verso 15, 2,15, 2,9. 2,9 diz que nele Jesus habita em corpo, corporalmente, toda a plenitude, a totalidade da divindade de Deus. Que ele é 100% Deus, mesmo sendo também 100% homem há 2024 anos, quando o Verbo se fez carne. 2024 é uma data aproximada, não há uma exatidão nesse calendário, mas vamos considerar 2024 anos. Foi o tempo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A partir daí, o Verbo que estava no princípio com Deus, que era Deus, que fez todas as coisas, passou a ser também um ser humano no ventre de Maria de Nazaré. Mas ele não é o menininho, pobrezinho no bercinho de Belém. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele fez a obra que o Pai o enviou a fazer e depois de ressuscitado ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Esse é Jesus. Então nós estamos falando de um profeta, de um rabino, de um líder, de um mestre, de um mito. Estamos falando de Jesus Cristo, o Jesus da Bíblia. E aqui a partir do verso 12, vai falar das virtudes que devem ser cultivadas pelos cristãos. Cultivadas, lembra cultivo, lembra uma roça, uma horta, uma lavoura, não é isso? Uma horta, uma lavoura, uma roça, tudo fala de cuidado. Você tem que plantar, tem que cuidar e tem que regar, se for o caso, porque senão morre. Então as virtudes cristãs precisam serem plantadas em nosso caráter e cultivadas para que possam dar frutos. Não é você que converteu, aceitou Jesus e está tudo pronto e não tem que fazer mais nada. Na verdade, é uma caminhada de renúncia, de entrega, de consagração, de santificação para o resto da vida. Sejam quantos anos forem o resto da vida, é para a vida toda. E diz assim a partir do verso 12: revesti-vos, que é vestir por cima, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia e de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Tudo isso aqui está relacionado à tolerância, ao domínio próprio, ao amor de Cristo em nós, para os relacionamentos. Porque é o que vai dizer o verso 13: suportai-vos uns aos outros. Eu não posso cumprir o suportar do verso 13 se eu primeiro não me revestir de afetos de misericórdia, que é compadecer da miséria do outro, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade, que é a capacidade de se alongar, de suportar um pouco mais, como um elástico, que depois que ele chega num ponto você ainda consegue esticá-lo um pouco mais. Ele é longânimo, ele se alonga. E é isso que nós precisamos no nosso caráter, no nosso dia a dia, para que possamos suportar uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Só uma palavrinha aqui sobre o perdão. Assim como Cristo nos perdoou. Existe um conceito romântico de perdão sem arrependimento, sem mudança e até sem reparação. Mas esse conceito não é o conceito bíblico. O conceito bíblico de perdão é perdão após arrependimento. Por que os ímpios serão lançados no inferno e todas as pessoas que se afastam de Deus, os desviados, no caso? Porque não se arrependem. E Deus não os perdoa automaticamente sem que eles se arrependam. Jesus disse: se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Isso em relação a Deus. Agora, em relação uns aos outros,
também é necessário o arrependimento e a confissão, a admissão do erro, do pecado, a confissão e, em sendo possível, também a reparação. A gente vê esse exemplo na vida do Zaqueu, que acabara de se converter naquele jantar na sua casa. Diante da presença de Jesus, ele disse: Senhor, eu vou dar a metade do que tenho aos pobres. E se defraudei alguém, se a alguém eu dei prejuízo, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí Jesus disse: hoje veio salvação a essa casa, porque Jesus identificou ali os sinais visíveis de um verdadeiro arrependimento, de uma verdadeira conversão. Então, as pessoas têm uma ideia romântica que alguém ofendeu a gente, maltratou, deu um prejuízo. A gente só tem que perdoar. A pessoa não tem que se arrepender, não tem que reconhecer. Olha, parece muito romântico, muito bonito, muito fofo, muito doce, mas não é exatamente isso que a Bíblia ensina. Eu posso perdoar sem que a pessoa peça perdão, se arrependa? Eu posso liberar o perdão, mas ela não vai se apropriar de perdão sem arrependimento. Aí citam 2 exemplos. O exemplo de Jesus na cruz, quando rogou ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. De fato, Jesus fez isso e disse por que o fazia. Porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Os soldados romanos que o crucificaram não sabiam que aquele era o próprio Deus ali presente na pessoa do seu filho. Se o soubessem, jamais fariam. Mas Jesus tinha que morrer em meu lugar. Eu precisava disso. Os judeus que também disseram: crucifica-o. De fato, a Bíblia diz que Deus tapou o seu entendimento. Eles tinham um véu sobre o seu entendimento e não perceberam que era o Messias prometido, o Salvador eterno que estava ali diante deles. Acharam que era só mais um agitador social, um fanático religioso. Por isso crucificaram Jesus. Então, de fato, eles não sabiam. Por isso Jesus disse: Pai, o Senhor sabe que eles não sabem, então perdoa-lhes. Outro exemplo é o de Estevão, quando estava sendo apedrejado. Diante dos seus hostilizadores que o apedrejavam, antes de morrer, ele disse: eis que eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé. Em outras palavras, o que ele viu foi Jesus ficando de pé para recebê-lo. Então os judeus mais ainda se encolerizaram e pegaram em pedras para apedrejá-lo, e o apedrejaram. Mas enquanto ele estava sendo apedrejado e ainda não tinha morrido, ele disse: Senhor Jesus, não lhes imputes esse pecado. Esse pecado não põe na conta deles. Porque eles não teriam oportunidade de pedir perdão para o Estevão depois, né? Então Estevão já falou: olha, está liberado. Não, foi comigo que eles fizeram, então eu estou liberando perdão. Você pode fazer isso? Eu posso fazer isso? Podemos. Mas entenda que o perdão não é romântico, o perdão é um processo. Perdoar não é esquecer, isso é amnésia. Perdoar é entender que você abriu mão da dívida e não vai mais cobrar da pessoa. Você não esqueceu que ela te devia, não esqueceu nenhum valor, mas você não vai mais poder cobrar, porque legalmente você declarou aquela pessoa livre daquela dívida. Porque a ofensa é uma dívida. Em algumas traduções, quando Jesus ensina a orar em Mateus 6, na chamada oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Sim, bem-vindo, irmão Jacir, porque a dívida a ofensa é uma dívida. Por isso que até a legislação de muitos países contempla a parte ofendida com uma indenização da parte de quem ofendeu. Mas é claro que também tem o dano emocional, o dano moral. Muito bem, mas aqui para eu chegar no perdoar, passando pelo suportar, eu tenho que primeiro passar por isso aqui. Ora, revesti-vos, verso 12, Colossenses 3, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia e bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade.
Bem-vinda, irmã Eide Pereira, Bruxelas, Bélgica. Deus abençoe, amada irmã. Muito bem, vamos à frente então. Verso 14. Acima de tudo isto, acima quer dizer uma prioridade, algo mais importante que as outras coisas. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O vínculo é aquele elo que une uma corrente. Bem-vinda, irmã Isabel Souza de Araújo. Então, o amor está acima de tudo isso, porque sem o amor ágape em nosso coração, nós até podemos fazer isso, mas de uma maneira artificial, com muito esforço humano e psicológico. Não vai fluir naturalmente como quando o amor predomina em nossos corações. Por isso o texto é claro em dizer: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Se há algo que nos liga com o que é perfeito, esse algo é o amor, é o vínculo, aquele elo da corrente que une as duas partes. 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, para a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Eu quero destacar aqui esse versículo 15. A paz de Cristo, o árbitro em nosso coração. Como que é? É uma das maneiras da gente saber se estamos agindo correto, decidindo de maneira acertada. É quando nós temos paz de Cristo na nossa alma, no nosso coração. Porque quando nós estamos fazendo algo errado, estamos indo de arrepio contra a vontade de Deus, a primeira coisa que sai do coração é a paz. Uma das evidências de que uma porta está aberta para nós fazermos alguma coisa é quando a gente pretende, ora, busca a Deus e sente paz no coração. Mas é claro que isso não é tudo, não é absoluto, porque o coração pode nos enganar também, né? Então, junto com a palavra e com a direção do Espírito Santo, a paz de Cristo. Ela é o árbitro em nosso coração. Diz aqui: porque fostes chamados em um só corpo e sede agradecidos. Mas isso aqui, na verdade, está relacionado com os relacionamentos interpessoais. Porque se eu não estou em paz com meu irmão, a paz de Cristo vai me acusar que eu não estou em paz e que eu preciso ou pedir perdão ou perdoar. Pois diz aqui, olha, porque fostes chamados em um só corpo e sede agradecidos. Para permanecer no corpo, nós temos que estar em paz. Se a gente não estiver em paz, aquela parte que está em desarmonia com o corpo vai expelir ela, vai jogá-la para fora, não é assim? Verso 16. Habite, resida, more, né, em vossos corações, ricamente, a palavra de Cristo. Não é fazer um passeio de tempos em tempos, é morar, é o coração cheio da palavra de Cristo. Para isso eu preciso conhecer o Evangelho, os ensinos de Jesus, dos apóstolos e toda a Bíblia. E eu devo buscar esse conhecimento. Ele não vem sozinho, eu preciso buscá-lo. Para que ele seja abundante dentro de mim. Como diz aqui, habite ricamente. Olha, tem gente que sabe tanta coisa sobre tantas coisas, mas não sabe o que Jesus falou, o que ele ensinou, qual é o padrão de Cristo para a nossa vida, sobre amor, sobre relacionamento, sobre perdão, sobre, enfim, as coisas da vida. E como saber? A palavra de Cristo habitando ricamente em nossos corações. Para quê? Aí vem aqui 3 verbos. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Eu instruo ao meu irmão, ele também me instrui. Eu aconselho ao meu irmão ou irmã, ela também me aconselham. É a reciprocidade da vida cristã, que não existe para desigrejado. Essa dinâmica de vida cristã só existe na vida em comunidade, numa igreja local.
em que eu não apenas vou, eu faço parte. Eu não apenas frequento, eu faço parte. Eu vivo a vida da igreja local como um verdadeiro participante das suas atividades, do seu dia a dia. Para que eu possa instruir e ser instruído, aconselhar e ser aconselhado, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Agora, o modo de fazer. Nós já vimos por que fazer, o que fazer, agora o modo de fazer. Verso 17. E tudo o que fizerdes, nesse contexto aqui, de fazer a vontade de Deus, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Muito bem. Nós vamos agora para o final do capítulo 3, os versos 18 ao 25, onde vai começar a falar dos deveres da família. Vai ser apenas uma introdução aqui e amanhã a gente continua, né, na próxima ministração. Aqui vai falar das esposas. Interessante que começa falando com as esposas, depois com os maridos, depois com os filhos, depois com os pais, depois com os servos ou empregados da casa, e depois, lá no capítulo 4, com os senhores ou patrões, chefes, encarregados, gerentes, aqueles que têm uma autoridade sobre outra pessoa numa casa ou numa empresa. A palavra de Deus, ela tem parâmetro, ela tem ensino para todos. Em tudo que é importante na nossa vida, nós encontramos ensino na Bíblia. Seja de forma clara, explícita, ou de forma implícita, através dos princípios bíblicos. O que é um princípio? É um ponto basilar, referencial, que ajuda a gente a se nortear, se orientar para saber o que fazer em algo que a Bíblia não fala claramente sobre aquilo. Porque é uma coisa do nosso tempo e não era dos tempos bíblicos, mas por princípio eu saberei discernir se aquilo é conveniente para mim ou não. Então vamos lá. Eu vou ler seguido os versículos. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Capítulo 4, verso 1. Senhores, tratai os vossos servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes um Senhor no céu. Olha aqui, a grande família humana, em todos os seus principais contextos da vida, está contemplada nesse ensino aqui do apóstolo Paulo aos Colossenses. Começando com as esposas. Talvez você está aí, se perguntou já, por que começou com as esposas e não com os maridos? É porque Deus sabe da importância, da influência da mulher na vida cotidiana de toda a família. Então ele começa por ela dizendo: esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Porque se não houver isso, toda a desarmonia familiar e social já estará sendo encampada, sabe? É preciso essa ordem familiar. A submissão da esposa ao próprio marido como convém no Senhor. É claro que caberia aqui
um estudo só sobre a submissão da esposa ao marido, como que é isso, e se o marido não é crente, e nessa situação, e naquela situação. A gente faz isso em outra ocasião, não há tempo para isso agora. Mas vamos falar, achou que está difícil para as mulheres, esposas, serem submissas aos maridos como convém no Senhor? Olha, a gente pode ser submisso por medo, por interesse, por uma série de motivações, e também por amor, por respeito. Mas difícil é o que vem para o marido aqui em seguida. Maridos, amai vossa esposa. Não é paixão, não, é amar, o amor sacrificial, como Cristo amou a igreja. De dar a vida pela igreja. De entregar a vida pela esposa. E não a trateis com amargura. Não sei o que é mais difícil aqui, né? Porque se há um desgaste, há um desentendimento, aí vem a amargura e não pode tratá-la com amargura. Tem que amar. Achou que era mole para os homens, para os maridos? Aqui, na verdade, não tem nada fácil. Servir a Deus nunca foi fácil. Quem disse que seria fácil? A garantia é de que vale a pena e é a melhor escolha. Mas ninguém disse que era fácil. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Obedecer é fácil? Não, não é fácil. Como eu disse, nada é fácil aqui. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Educar, tratar, cuidar, disciplinar, confrontar, repreender, sem irritar é fácil? De jeito nenhum. Servos, vamos traduzir ou transliterar para empregados no nosso tempo, né? Obedecei em tudo ao vosso Senhor ou patrão, não servindo apenas sob vigilância, ou seja, só enquanto ele está vendo, está olhando, mas como para agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor, ou seja, em lealdade, em fidelidade a Cristo, acima do que ao patrão. Eu vou ser sincero, verdadeiro, verdadeira, honesto, porque eu estou também servindo a Cristo. Vamos agora ao verso 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Não, mas eu estava servindo, era a esposa, era o marido, era o filho, era o meu pai, era o meu patrão, o meu Senhor. Sim, mas enquanto eu sirvo ao meu próximo, com lealdade, com amor, eu estou também servindo a Cristo. É isso que o texto está dizendo. Para terminar, senhores, tratai os servos com justiça e com equidade. Equidade é aquele senso, o bom senso, o equilíbrio. E com equidade, certos de que também vós tendes um Senhor no céu. Aqui na terra, ninguém está fora de autoridade. Porque o cristão, mesmo se ele for o maior mandatário do país, o presidente ou a presidente da república, o rei ou a rainha de uma nação, ele ainda está em submissão a Deus. Nós temos um Senhor nos céus. Então todos nós estamos numa cadeia de autoridade, de hierarquia, e haverá uma prestação de contas. O mau patrão, que é cristão, ele vai se ver com Cristo. O mau servo, o mau empregado, desonesto, mentiroso, mala, vai se ver com Cristo. Ainda que o patrão não fique sabendo, Jesus sabe. Isso vale para todos os elos de relacionamento. Marido, esposa, esposa, marido, pais e filhos, filhos e pais. Nós temos um Senhor no céu. Ele é o nosso referencial. Que Deus abençoe essa palavra em nosso coração. Eu já estou terminando. E vamos prosseguir a partir da próxima live, a partir do verso 2, que vai falar da oração e da prudência. E aí já será também a nossa última ministração. Eu quero agradecer a sua preciosa atenção, renovar o meu pedido para que você se inscreva no canal aí no YouTube, deixe o seu like ou dislike, né? Eu espero que não. E também ative o sininho para ser notificado quando tiver vídeo novo. E fique à vontade para compartilhar com quantas pessoas você quiser, em todas as suas redes sociais,
esses vídeos de ministrações aqui, que o propósito é isso mesmo, é levar a palavra de Deus. Para você que acompanha pelo Facebook, pelo Instagram, fique à vontade também para compartilhar, certo? E também para comentar. Eu não posso ver agora ao vivo, mas vejo depois o seu comentário. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos agora então orar ao Senhor. Nosso irmão aqui vai anunciar que é o momento da oração. Uma voz aqui vai falar uma mensagem para nós. Vamos ver. Cadê? Muito bem. Momento da oração. Eleve o seu pensamento a Deus. Exercite a sua fé. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus eu te agradeço por esse tempo e esse meio de comunicação pelo qual eu pude chegar agora até diante desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa amiga que está estudando a Bíblia juntamente comigo. Que a tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo, alcance o seu coração de maneira profunda e poderosa, impactante, transformadora, sanando toda dúvida, Senhor, trazendo o esclarecimento, o discernimento espiritual da tua vontade, para que possamos cumpri-la em nossas vidas. Abençoa a saúde desse irmão, dessa irmã, sua vida financeira, familiar, ministerial. Aqueles que estão enlutados, consola, Senhor. Aqueles que estão no leito da enfermidade, cura, restaura. Aqueles que estão fracos, anima, fortalece. Ao que está desviado, dá forças para voltar, para retornar ao caminho. Aqueles que ainda não fizeram uma aliança com o Senhor, que o teu Espírito Santo, que convence da justiça, do pecado e do juízo, possa trazê-los a Cristo, Senhor e Salvador. Abençoa-nos no correr desse dia. Para aqueles que estão num leito de enfermidade ou numa cela de presídio, ou preso em uma cadeira de rodas, a um leito de enfermidade na própria casa, visita com o teu poder, que teu Espírito Santo venha levar conforto aos seus corações, o bálsamo da tua presença, o refrigério da presença do Senhor. Perdoa os nossos pecados e limpa-nos o coração e nos prepara para o grande momento do encontro com o Senhor. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Convido você para a próxima live. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.